E nesse ramo, depois de pastor, empresário, né? Veio a pandemia, né? Veio a morte do nosso pastor Edgar, né? Que todo mundo sentiu. Foi um momento de tristeza. Ali, nesse meio termo entre o pastor Edgar e o pastor Benê, a pastora Estel, né? Foi um momento muito difícil. Porque depois que o pastor Edgar morreu, logo começou a pandemia, né, pastor? E nesse meio termo da morte do pastor Edgar para a morte do pastor Benê, foi você, o pastor e o pastor José foi consagrado, né? Nesse meio termo, como que foi essa transição, né, entre o pastor Edgar, a morte dele, né? A dor do pastor Edgar morrer, essa consagração ao pastorado sua e do Josué, a morte do nosso pastor Benê, da pastora Estel, como que foi isso? E depois, na pandemia também, com a empresa fechando por causa da pandemia, foi difícil, pastor? Theo, eu acredito que a maior dor que eu tive até hoje na minha vida foi a morte dos pastores. Talvez eu tenha ainda alguma dor maior na minha vida daqui pra frente. Mas até hoje a dor maior que eu tive foi essa, né? Foi a maior dor. Eu nunca experimentei uma dor assim na alma, né? Foi algo, então falar assim, como foi esse período? Ele foi terrível, né? Mas ele também foi maravilhoso, né? Porque o que mais me marcou nesse tempo foi que em meio a uma dor tão grande, eu percebi a força que eu tinha. Eu tenho certeza que o pastor Josué pode dizer isso, da força que ele teve naquele tempo. Então, o fato foi o fato mais terrível e mais doloroso que eu já vivi. Mas a forma como Deus cuidou de mim, do pastor Josué, como Deus cuidou do rebanho, como Deus cuidou da igreja nesse período, foi maravilhoso. Então, algo tão terrível de doloroso e tão maravilhoso ao mesmo tempo. E a gente vivia naquele tempo com isso, né? E esses dias nós tivemos, né, a consagração de mais pastores na igreja, e eu disse para eles assim, eu falei que privilégio vocês têm de poder escolher, né? Porque fizemos uma reunião e foi dito a eles, vocês aceitam esse desafio? Interessante Você... isso, pastor, porque a Valéria, a esposa do pastor Benê, conta que um dia ele chegou e falou assim: Valéria, vai na cidade, compra 2 toalhas brancas lá e que Deus mandou fazer um negócio. Ela não entendeu nada. É, Ela entendeu assim: vou só obedecer, né? Se Deus mandou, vou lá. sim. E o pastor já estava preparando, né? Preparando o pastor Ronaldo, o pastor Josué para essa obra, nesse meio termo, né? E Deus já está falando com o pastor Benê sobre É, isso, né? na verdade, a nossa igreja ali acho que nos últimos 3 ou 4 anos, mais ou menos, os últimos 3 ou 4 anos da vida do pastor Edgar, então ele veio ali discipulando mais de perto algumas pessoas, né? E essas pessoas ali era o pastor Benê, que era o vice dele, né? O pastor Josué e eu, que não éramos pastores, né? É, pastor Cristiano, que também foi consagrado agora, pastor Marcelo Peixoto, né? O Du, o Calé, eram pessoas assim mais de perto ali que começamos esse trabalho ali, sabe? Que tava, o pastor ele fazia reuniões constantes com essas pessoas ali e passando para nós, né, a questão do que nós vivemos hoje, que para mim é maravilhoso a doutrina de unidade no espírito, né? A doutrina de unidade no espírito, então ele veio ali no final do ministério dele, ao final do ministério dele, que esse ministério não tem fim, mas dizendo assim, no final do ministério dele, ele então foi fechando, né? Foi consolidando essa doutrina ali. E nesse consolidar da doutrina, então, ele estava nos capacitando, né? Nos discipulando mais de perto, assim como Jesus fazia com os seus discípulos. Então, o pastor veio fazendo com a gente ali. Então, nós não sabíamos, né, que estávamos preparados para o que viria a acontecer. Mas ele já vinha nos preparando, né? Ele vinha nos preparando já. Então, nisso, foi algo assim, quando aconteceu, aquela dor terrível, mas nós vimos que o Senhor já vinha ali nos capacitando, né? E pudemos, então, com aquela força do Senhor, que, entre aspas, assim, não sabíamos de onde vinha aquela força, mas sabíamos que vinha do Senhor, né? Então, naquela força ali
que o Senhor nos deu, nós conseguimos, né, conduzir a igreja. Esse conduzir a igreja, sempre eu falo isso, o pastor Josué, ali então conduzindo a igreja, eu ajudando ele, mas conseguimos ali manter os irmãos animados, firmes na fé. Eu acredito que nós não perdemos nenhuma ovelha do rebanho, né? Por causa daquilo que Deus fez, né? Foi algo tão maravilhoso aquilo que Deus fez, e naquele tempo ali nós não perdemos nenhuma ovelha. É porque é o que Deus deu para a igreja, né, pastor? Para aquele ministério, né, pastor? Sim. De amor, de unidade, né? E foi interessante isso. Mas foi muito sofrido, Theo, essa questão, porque é algo que eu com o pastor Josué falávamos muito, né? Nós dizíamos muito isso para a igreja, né? Que nós queríamos assim, né? Ele queria estar lá lavando o banheiro, eu queria estar lá na portaria olhando os carros ali, não deixando o cachorro entrar, né? Cuidando ali dessas coisas. E não ter essa responsabilidade tão grande e continuar vendo os nossos pastores nos conduzindo. Sim. Era o que a gente queria, mas queria era que eles pudessem voltar, né? E aí aquele baque ali na morte do pastor Edgar, então, só que é algo tão interessante porque Deus, ele vai nos preparando de tal forma que era acho que 1h30 da manhã, mais ou menos, né, que o pastor Josué ligou para mim e ele falou assim: meu amigo, meu pai partiu. Ele disse essa frase só. Meu amigo, meu pai partiu. E eu tentando entender, como assim? Você tá zoando comigo? Meu pai partiu. Corre agora para a igreja, vem me ajudar. Né? Isso era 1h30 da manhã. Então, eu desliguei o telefone, a minha esposa falou: o que aconteceu? Eu falei: o pastor Edgar morreu. Como assim? Como assim? Eu falei: não tem tempo para explicar agora. Eu falei: preciso lá ajudar ele. Mas ele morreu. E eu disse isso para ela, e a hora que eu estava saindo de casa, eu falei para ela assim: mudou tudo agora. Ela falou: mudou o quê? Eu falei: mudou tudo agora. O que mudou? Eu falei: mudou tudo agora. Eu não sabia o que era, mas dentro de mim, naquele momento que ele falou, meu pai partiu, mudou tudo. Porque eu senti imediatamente uma parte da responsabilidade de cuidar do rebanho. Foi imediato para mim. Naquela frase dele, eu desliguei o telefone, eu senti isso. Mudou tudo agora. Né? E aí, quando então, depois, né, o Covid ali veio bravo, né? O pastor Edgar morreu. A morte do justo, né? Tava dormindo e infartou. Teve um infarto fulminante, né? Não sofreu nada. E morreu ali dormindo praticamente. E depois, então, veio o Covid. E aí, pastor Benê, pastor Estel internado. Pastor Josué internado, né? O Cris internado. O Du internado. Pessoas ali muito ativos na igreja. E a gente ali naquele fluxo de oração, eu não peguei Covid. Então eu vejo que a forja que nós tivemos ali, quando o pastor Benê e a pastora Estel também partiram, né? É interessante que eles não partiram pelo Covid. O período do Covid já tinha passado, né? E os dois também ali foi o coração também que não aguentou. Mas o período do Covid tinha passado e o coração deles não aguentou, eles partiram também, né? Por que eu estou falando isso? Porque havia um propósito de Deus em levá-los também. Em levá-los também. A gente entendia isso tão claramente naquele tempo, porque, Theo, as pessoas têm facilidade de se firmar no homem. E nós tínhamos uma geração, né, de membros da igreja que estavam firmados na fé daqueles pastores. Não estavam firmados na própria fé. E a nossa firmeza, sim, os pastores são o nosso exemplo. Devemos imitar os nossos pastores, né? Devemos atentar para a maneira deles de viver, mas a nossa firmeza, a nossa base, ela é Cristo e a sua palavra. Cristo e o Evangelho, né? O apóstolo Paulo fala: ninguém lance outro fundamento além do que já foi lançado, que é Cristo. Então, muitas pessoas estavam firmadas na fé dos pastores. Então Deus precisou levar também o pastor Benê e a pastora Esté, para que a igreja entrasse num novo fluxo. Porque assim como Moisés, ele estabeleceu as bases da doutrina, mas ele não levou o povo a alcançar a terra prometida. Mas o sucessor de Moisés lá foi Josué. Assim também o nosso pastor Edgar, junto com o pastor Benê, junto com o pastor Estel, eles estabeleceram essa doutrina. Mas eles aí só começaram um pouquinho a levar o povo a alcançar essa terra prometida. Né? Porque é interessante que quando
né? Um mês antes do pastor Edgar partir, foi aberta a igreja em Serra Negra. Um mês antes. Então eu fico imaginando quando Moisés subiu ali o monte e contemplou a terra prometida. E Deus falou para ele: você não vai entrar na terra prometida. Contempla com os teus olhos, né? Deus falou lá embaixo para ele: sobe ao monte, contempla a terra prometida e morre lá, porque você não vai entrar. Então o pastor Edgar, ele não entrou, né? Sim, ele vivenciou coisas maravilhosas, levou irmãos a vivenciarem coisas maravilhosas, levou muitos irmãos a alcançarem a terra prometida, sim, né? Nesse contexto de cada pessoa, sim. Mas no contexto da igreja como um todo, o avanço da igreja começou depois. Porque as bases dessa doutrina ainda não estavam prontas. Mas ali, quando no finalzinho da vida dele, do pastor Edgar, ele estabeleceu essa doutrina, né? E aí o pastor Benê, né, o João contou para mim ali um dia, que o pastor Benê falou para ele assim, uns 15, 20 dias, eu acho, antes de partir, o pastor Benê disse para ele: aproveita bem o pai, porque eu tenho pouco tempo aqui. Tá vendo? E o pastor Benê também, numa conversa muito séria comigo, ele me deu uma missão, né, que é algo que não cabe aqui Sim. comentar. Mas ele me deu uma missão muito séria, né? E quando ele me deu essa missão, eu fiquei sem entender, porque ele me deu uma missão. Eu falei: mas por que ele está me dando essa missão se ele está aqui? Né? Eu não entendia. E aí foi a última conversa séria que eu tive com o pastor Benê. Acho que 2 semanas depois dessa conversa que eu tive com ele foi internado e não saiu do hospital. Né? Aí eu comecei a entender por que ele teve aquela conversa séria comigo e me deu uma missão tão grande. Porque ele não poderia cumprir aquilo e passou algo ali para mim. Né? E eu compreendi aquilo ali no espírito, foi algo muito forte. Então, Theo, desculpa me delongar aqui Não. nessa questão, mas é que é o período crucial, porque aí todo esse povo internado, quando o pastor Benê morreu, quando a pastora Estel morreu, esse povo todo internado, o pastor Josué internado. Então, o pastor Josué, eu vejo que aquela forja que ele teve foi no físico. O Cristiano sempre comenta isso, aquela forja que o Cristiano teve, o pastor Cristiano, foi no físico. Eu tive uma forja na alma. Porque há 2 meses atrás eu era um diácono. E agora o pastor presidente, que era o pastor Josué, estava internado. O vice, que era o pastor Benê, tinha morrido. E eu estava conduzindo a igreja naquele momento. É isso que eu ia te perguntar, pastor. Como foi isso aí? Porque foi um pouco tempo, né, pastor? Meu Deus. Desde a consagração até as mortes dos pastores. Bem dizer, não tinha experiência nenhuma no pastorado. Não. Só tinha o conhecimento que o pastor Edgar passou para vocês, né, aquela preparação, mas o pastorado não tinha, né, pastor? E como que foi isso, lidar com, né, se tão pouco tempo, né, ali ter que cuidar de uma igreja com quase 400 membros ali, né, pastor? Como que foi isso aí? Aí que a gente percebe, Theo, que nós não somos nada. Né? E a gente aprende a se entregar nas mãos do Senhor. E orar e falar: Senhor, se necessário for quebrar o vaso e fazer de novo, pode quebrar. Porque o Senhor tem uma obra a realizar. E se esse vaso não estiver pronto, o Senhor pode quebrar de novo e começar do zero. Né? Aí que a gente aprende, né? Olhar para a cruz e reconhecer que nós somos, né? Eu gosto muito daquela expressão, né? O bichinho de Jacó, vermezinho de Israel. Eu gosto muito dessa expressão, porque nós não somos nada de nós mesmos, né? O apóstolo Paulo, sendo um homem já que falava: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, mas ele também dizia assim: eu sei que em mim mesmo eu não tenho bem algum, né? E ele fala: tudo o que eu vivi, o que eu conheci, ele era um homem na época extremamente instruído e culto, o apóstolo Paulo, estudadíssimo, né? Digamos assim, é como se fosse, trazendo para os nossos dias, é como se Paulo tivesse estudado na melhor faculdade de teologia do planeta, criado aos pés de Gamaliel, né? Que era ali um grande ensinador do povo. E Paulo fala: tudo isso eu julgo como esterco diante da graça que me foi revelada em Cristo Jesus. Então é nesse momento que a gente fala: Senhor, eu me entrego, eu me rendo, me ajuda, me fortalece, porque eu não consigo, porque eu não sou capaz, eu preciso de Ti. E nesse momento, então, Theo, ali, o que sustentou nesse momento, né? Aqueles que estavam fora do hospital, o que sustentou nesse momento foi o clamor da igreja. Foi o clamor da igreja. Porque se não fosse o clamor da igreja,
eu teria sucumbido e os outros irmãos que estavam ali junto comigo teriam.